Olá, boa tarde. Estamos dando início a mais um podcast Toque Mais, produzido pelo portal SPI+. Do meu lado, Elcio Costa, jornalista Elcio Costa. Boa tarde, Elcio. Boa tarde, Zé. Boa tarde, prefeito. Eu sou o Zé Guilherme e a gente está recebendo aqui o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Elcio. Boa tarde a quem nos assiste aí. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Eu queria pegar uma notícia ainda Quente, mas frio, chuva. recente, digamos assim. Fim de semana a gente teve a última prova aí do Pan-Americano, né, de ciclismo. E durante toda a semana a gente viu aí a cidade movimentada em função desse evento, né? Queria perguntar para o senhor como o senhor vê esses eventos dentro de um panorama de uma cidade sempre tecnológica, mas que está abraçando outras áreas, outras frentes, como serviços e, nesse caso, esses eventos que trazem muita gente para a cidade. Boa tarde. Boa tarde. Quando a gente fala desses eventos, que nem o Pan-Americano que teve agora, a gente fala também de um resultado turístico, né? Não só da importância do evento, né, que é um Pan-Americano, um evento classificatório para as Olimpíadas de Paris também, valendo a classificação, né, e trazer um evento com 31 países aqui representados, quase 300 atletas, mais as equipes técnicas, chegam próximo de 1.000 pessoas, né? Então você tem a questão da hotelaria dessa cidade, restaurantes, bar, posto de gasolina, né? Só das equipes, por exemplo, são 70 carros que as equipes, né, o somatório de todas as equipes, são carros que são alugados, né, um evento que é organizado pela CBC, pela Confederação Brasileira de Ciclismo, né, juntamente com o governo federal, o governo estadual, a maior participação do governo do estado de São Paulo, até porque as maiores interdições, por ser uma prova, né, de ciclismo, e ela é de speed, então ela é na rodovia, né, e a rodovia Trabalhadores e Carvalho Pinto foram as mais afetadas do ponto de vista das interdições, mas com muita organização, mais de 50 homens da Polícia Rodoviária Estadual, agentes de trânsito do município também, porque a gente teve as interdição da própria Via Cambuí, trabalhando em momento de abre e fecha, pare e siga, em alguns momentos fechado durante a semana para as provas de tempo, né, que classificam também e tem as medalhas da classificação final. Brasil finalizou com segundo colocado, ou seja, já há muitos anos que o Brasil não pegava pódio, né, na classificação de medalhas, mas na classificação geral. Colômbia já é historicamente a que mais investe, são os grandes campeões, né, mas o Brasil ficou na classificação geral também com medalha, né, as mulheres, né, no sábado foi a final na de velocidade, as mulheres nossas subiu para o pódio, a brasileira. Então, uma prova importante, né? Importante para a cidade do ponto de vista da divulgação da cidade, da divulgação do ponto de vista internacional, de receber uma prova como esta, da cidade ser escolhida, né? Participou de um processo de escolha para que a cidade fosse escolhida para sediar um evento como esse do Pan-Americano. Então isso é importante, acho que cada vez mais nós fomentarmos, fazer com que a cidade possa receber, seja eventos, seja shows, eventos esportivos como esse. As corridas de rua, Zé Guilherme, por exemplo, a gente tem já uma tradição de corridas de rua, eu me recordo, há uns 15 anos atrás, corrida de rua era um grande problemão na cidade, de ter que fechar a cidade de Jardim, fechar às vezes o anel viário, fechar algumas avenidas. Hoje você abre vagas de 2.500 inscrições para uma corrida de rua, elas encerram em menos de 3 minutos. 3 minutos encerram 2.500 inscrições para uma corrida de rua. Então, assim, é algo que tem muita participação. E não de pessoas só da cidade, de pessoas que vêm, né, de várias outras localidades, não só da nossa região. Então é bem bacana esses eventos, né? Estou citando aqui a corrida de rua, o ciclismo, mas tem várias outras, né, ações, várias outras, né, que sejam eventos esportivos, até eventos culturais também. Pois é, o senhor estava falando dos shows, né? Dos shows. Nós tivemos um final de semana com o show do Roberto Carlos, né, na Arena, né, e um show do Zé Neto Cristiano no Sunset. No mesmo dia, né, na mesma noite, a nossa hotelaria aqui em São José com mais de 80% de ocupação. Então, olha o que traz também para o município, né? Além do município também,
né, participar de ter um evento como este, também atrai pessoas que vêm de outras cidades, pessoas da própria região do Vale do Paraíba que vêm para São José dos Campos assistir um show como esse. Então, isso faz gerar economia, né? Não, gera circulante na cidade. Gera economia, serviço, né? Porque a gente pega a parte de restaurante, de bares, né, pizzaria, do delivery, a parte de hotelaria. Então, isso com certeza, além da cidade, né? Você também tem do que as pessoas acabam conhecendo um pouco mais da cidade, aí conhecem que tem São Francisco Xavier aqui para poder ir para um distrito, sabe que, né, a gente tem uma região também do Vale do Paraíba com muitos locais para serem visitados, né? Não só Campos do Jordão. Né? Teve uma equipe, né? Teve um grupo de 50 pessoas do Pan-Americano que alugaram um micro-ônibus. Então já tem um serviço, alugaram um micro-ônibus, né? E foram todos para Campos do Jordão, passaram lá à tarde, né? E à noite lá em Campos do Jordão. O tempo colaborou, certo? O tempo colaborou, porque deu uma esfriada nesses últimos dias. Aliás, a prova ontem foi debaixo de chuva, né, da masculino, mas o tempo colaborou, o pessoal visitou Campos do Jordão. Então, acho que isso é importante, a cidade, a gente receber esses prêmios com uma boa organização, com uma boa comunicação, principalmente esse tipo de evento, quando a gente fala de interdição, né, seja de vias, ou seja que você precisa, né, fazer algumas mudanças que mexem na rotina diária ali das pessoas, né, do cidadão. Então, a gente precisa ter um cuidado de muita comunicação, muita informação, mas foi uma prova com um staff de trabalho do ponto de vista da organização, principalmente do ponto de vista das interdições das vias públicas, que foi muito bem feita. Tem alguma agenda para outro grande evento que traga bastante gente para cá? Temos tem a corrida de rua, né? A gente tem as corridas de ruas, tem mais 3 agendas de corrida de rua. Dos eventos com relação à Arena, por exemplo, Farmaconde, com eventos, tem agenda. Se não me falha a memória, são mais 5 shows que nós temos até o final do ano. O Sunset também, o local de eventos também, que sempre tem uma agenda. Nós tivemos agora recentemente o Mr. Mu também, que virou também uma grande referência, né, na cidade do churrasco, como eles, né, fazem assim, né, que é o maior churrasco, né, então eles fazem a cidade do churrasco, também foi um evento também que atrai muitas pessoas vindas de outras cidades, outras regiões. Então nós temos um calendário aí de eventos esportivos. Temos o Mais Gastronomia. E temos temos o Mais Gastronomia, é verdade. Tem o Vicentino Aranha, quando faz também alguns shows com muitas pessoas. O Vicentino Aranha, chegamos a ter 5.000 pessoas no Vicentino Aranha, em alguns eventos gastronômicos. Temos agora, no começo de junho, agora para o começo do mês, agora o Revelando São Paulo. O Revelando São Paulo também traz, né, muitas pessoas, acaba atraindo muitas pessoas da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte. Então, o Revelando São Paulo agora no início do mês de junho agora. Então, temos aí um calendário bom de atividades culturais e esportivas. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de mobilidade. Nós recebemos aqui o secretário de mobilidade, aqui, e ele contou para a gente, né, que o processo de licitação dos ônibus, o processo vai ser alterado, né? E eu lembro que uma vez, a última vez que o senhor esteve aqui, o senhor defendeu um modelo que era revolucionário, mas ao mesmo tempo falava de que nem sempre a inovação, as pessoas gostam de muita novidade, né? O que aconteceu para chegar agora e a gente ter esse processo alterado? Não, a alteração que a gente está fazendo é apenas ajuste, tá? Não muda o conceito ainda do processo, ainda que é a locação dos ônibus 100% elétrico, isso não muda. O que muda são isso não muda. É algumas adequações que a gente fez, até porque o mercado também vai se adequando. Há 2 anos, a gente falava em carro elétrico, era algo muito distante do próprio mercado. Esse ano 2024 a gente já ouve muito falar em recorde de venda de veículos elétricos. Então você vê que já é uma outra. Há 5 anos, quando a gente fez a nossa primeiro contrato de locação, de alugar frota da Guarda Municipal, por exemplo, algo muito novo. Então não tinha essa discussão. Então hoje já é diferente, já tem outras cidades. O próprio governo federal incentiva também hoje a questão da compra de carros elétricos. Aliás, São José dos Campos acabou de ser aprovado um projeto que eu protocolei junto ao governo federal com um empréstimo de fundo de 60 milhões de reais para comprar veículos articulados. Então acabamos de aprovar, coisa que o governo federal não tinha isso o ano passado. Já não tinha esse programa de incentivo para a compra de carros elétricos, de transporte público. Então nós já temos. Então São José, posso dizer que nós fomos
inovadores, né, em colocar isso no mercado, em, né, trabalharmos esse novo modelo. São um modelo do ponto de vista da frota, um modelo do ponto de vista jurídico da forma de contratação que nós estamos fazendo é diferente. Até agora nenhuma cidade no Brasil fez esse modelo, que não é um modelo tradicional de concessão de prestação de serviço de transporte público, e sim nós vamos fazer uma prestação de serviço desde a locação, a operação e o sistema de gestão financeira. Então, a gente publica agora nos próximos dias, o Glaucio e a Urban, que é a empresa responsável pelas locações do veículo, deve terminar, já fizeram as consultas de mercado, adequações necessárias. Eu vou falar aqui algumas adequações que foram, por exemplo, o pagamento da locação dos carros começariam a ser feitas a partir do momento que entregasse todos os carros. Hoje já não mais. Entregou o carro, já passa a receber 30 dias depois, e esses carros já vão para a operação também. Então a gente já começa a fazer uma transição de frota já, de troca de frota na cidade. Então, deu certo, alugou os carros, chegou 40 carros hoje, os 40 carros amanhã já vão para a rua, né, fazer já essa operação, e a empresa já recebe depois de 30 dias. Anterior era como? Apenas se pagava depois que os 400 carros chegassem na cidade, né? Então, quer dizer, se ele só ia receber, de repente ele ia te entregar 50 carros hoje e os últimos 400 chegaria daqui 3 meses, ele só ia receber daqui 3 meses. Então nós mudamos, e corretamente, porque aí os carros já vão para a operação. Então são algumas, né, fizemos essa mudança, deixamos o edital mais claro do ponto de vista de responsabilidades, questões criminais e acidentes, do ponto de vista de acidente. Bate um ônibus desse, quem é o responsável? É a empresa que está operando ou a empresa dona do veículo, né? Ou a terceira empresa, que é a Urban, quem está contratando. Então, isso nós deixamos bem claro também do ponto de vista jurídico, o que é manutenção corretiva, o que é manutenção preventiva. Então, nós descrevemos de uma forma muito mais clara, para que o contrato fique claro, para que não dê discussões, né? Um carro desse sofre um acidente na rua, quais são os responsáveis? Foi por direção, foi por quebra, né? Manutenção do veículo, preventiva, corretiva. Então nós melhoramos ainda mais o nosso texto contratual das cláusulas de obrigações, né, para que a gente possa, né, o mercado poder olhar e falar, ok, né, é atraente, é atrativo, é seguro, para que a gente possa fazer. Lembrando que é um modelo novo, é um modelo que ninguém fez ainda no Brasil, nenhuma cidade fez esse modelo. Então a gente publica agora, já fizemos essas adequações, voltamos ao mercado. O mercado hoje está muito mais, né, está muito mais flexível, quer dizer, o mercado hoje já olha de uma forma diferente para esse tipo de, né, está mais receptivo, né, você tem mais empresas, até empresas brasileiras que também já se adequaram, já se adaptaram. A gente pega a Eletra aqui em São Bernardo do Campo, que é uma empresa, uma montadora brasileira de ônibus elétricos, já pega a própria Marco Polo lá no sul do país, que já é uma empresa também lá de Caxias, que já tem até alguns modelos em teste de veículos dela elétricos. Então você já tem um outro mercado hoje, um mercado mais receptivo. Então a gente publica novamente agora essa licitação novamente. Prefeito, você tangenciou algumas coisas que eu vou pegar para fazer a pergunta. Falou da Guarda Municipal, que foi pioneira na utilização de carros elétricos 5 anos atrás. Falou da cidade tecnológica, mas juntando tudo isso, eu vou levar tudo isso para a área da segurança. São José tem um grande movimento na área de segurança, que é São José Unido, né? Que usa tecnologia. Nós temos o CSI lá no Parque Tecnológico, que é de alta tecnologia, vasculha a cidade, identificação de como é que chama? Reconhecimento facial, etc. Mas isso aumenta um pouco o susto que a gente toma, por exemplo, quando acontece uma situação daquela da rodoviária nova, que é o maior terminal de ônibus, o maior terminal de passageiros do Vale do Paraíba. 20 mil pessoas circulam lá por dia. E, de repente, uma pessoa é agredida, espancada ali próximo ao terminal, e ela é espancada até a morte. A Prefeitura adotou uma série de medidas depois do ocorrido. Circulação, uma viatura da GCM ali, eu próprio estive lá e vi a viatura lá, patrulhamento da Polícia Militar, identificação de outras formas de segurança, extensão de câmeras de reconhecimento facial no próprio terminal, mas não tem uma grande mágica. Isso tudo não podia estar ali antes do ocorrido, porque há muito tempo já se fala da presença de pessoas em situação de rua circulando por aquele terminal. A segurança, muitas pessoas já reclamaram. Meses atrás eu estive lá conversando com os taxistas, eles mesmos se afastaram um pouco, fizeram uma curva
mais fechada do ponto de táxi para ficar longe da população de rua. É claro que não é só a população de rua, são os dependentes químicos, etc. Mas as medidas que foram tomadas agora, elas não poderiam ter sido tomadas antes, prefeito? Olha, as medidas poderiam ser tomadas. Ali, se a gente falar daquela região ali, a gente pode falar que as medidas poderiam ser tomadas 20 anos atrás. Faz 20 anos que o Jardim Paulista e o Monte Castelo sofrem com essa questão de moradores de rua. A rodoviária é a porta de entrada. O que a gente teve lá agora, desse caso desse assassinato, a gente vinha já tomando algumas ações. Por exemplo, eu já me comprometi desde fevereiro que o Centro Pop sairá dali, que é o nosso atendimento social, ele sairá dali. E ali será, né, algo voltado para a segurança pública, ou uma delegacia, certo? Ou uma base nossa da guarda. Nós vamos mudar a forma ali da rodoviária de atendimento e acolhimento. O candidato é que o segundo DP vai para lá, né? Oi? Que talvez o DP vai para lá, mas hoje a gente chegou numa conclusão que ali não caberia o DP. Né, teria ali, mas o DP sai de onde está lá da praça, que a gente faz uma revitalização, mas ali o DP, a semana passada, já chegou à conclusão que não caberia ali naquele local. Então hoje pode ser uma delegacia de capturas, que a gente vem vendo um estudo com a Polícia Civil. O que é o de capturas? Para a gente poder separar das delegacias, por exemplo, hoje prisões em flagrante, você não vai para a delegacia comum. Né? Antes o cidadão ficava na mesma delegacia que um policial chegava. Né, o policial chegava junto com o preso. Né? Hoje não tem mais, porque a gente tem uma delegacia de flagrantes lá no satélite. Né? E esse de capturas também iria ajudar muito, agilizar muito no processo administrativo do tempo dos homens de força de segurança ficarem dentro de uma delegacia com assuntos burocráticos. Então a gente está estudando essa questão de capturas também. Né? Ou a primeira companhia sair de dentro do batalhão e ir para esse espaço ali do lado da delegacia. Isso também é uma chance. Da mesma forma que nós já estamos trabalhando, isso vai acontecer, da segunda companhia que cuida da região central de São José dos Campos, da Polícia Militar, ela está dentro do território da primeira companhia, entendeu? Então nós vamos trazê-la para a região central para que ela fique dentro do seu território de abrangência. Então, tem algumas mudanças e lá na rodoviária é algo já de muito tempo. Infelizmente, algumas pessoas e algumas entidades me venceram. Porque o que eu mais pedi nesses últimos anos foi para que essas entidades ou até algumas pessoas que fazem na maior boa-fé, não fazem de forma nenhuma de má fé, e muito longe disso, que é a solidariedade que eles fazem levar comida lá, para aquele local. Se reúne muitas pessoas lá em determinados horários, porque sabe que vai chegar a sopa, vai chegar o carro, agora tem até carro para dar banho. Né? Então, assim, isso não ajuda, muito pelo contrário, isso faz com que ainda essas pessoas continuem ainda numa situação de rua. O que nós temos lá e desse crime que aconteceu, que foi muito pontual, os caras, diga-se de passagem, os dois criminosos já estão presos. Né? Um já foi preso menos de 24 horas e o outro já foi preso em 72 horas e estava já em outra cidade, mas já foram presos. Então a polícia age muito rápida. A cidade consegue ter esse monitoramento, que a gente consegue chegar nos criminosos de forma muito rápida. Como é que a gente trabalha toda essa tecnologia para que a gente possa evitar? Né? Aí é uma outra discussão que a gente precisa também. Como é que a gente usa tecnologia e inteligência, né, para evitar? Mas eu vou chegar nesse ponto. E na rodoviária, foi um crime de madrugada e que não tem muito a ver com relação a serem moradores de rua, e sim com tráfigo de droga. Então, o crime foi ocasionado pelo tráfigo de drogas. Agora, a polícia tem que esclarecer e deve agora tornar público agora pelos próximos dias. Né? Mas hoje a gente já sabe que é por tráfico de droga. Ok. Os moradores de rua, que aí se juntam pessoas que são moradores de rua em situação de rua, porque querem estar em situação de rua, porque são, na grande maioria, dependentes químicos, álcool ou droga, né? E que acabam trazendo uma sensação de insegurança. Como bem colocou os taxistas, eu converso muito com eles ali, então fica ali reunido aquele pessoal, fica esperando chegar o sopão, fica esperando. Então, nós vamos mudar, eu sou ali na rodoviária, né, o método de abordagem nosso lá. Do mesma forma que as outras cidades mandam para São José, é pela porta da rodoviária que entra um grande número de pessoas em situação de rua, porque as outras cidades pagam passagem para essas pessoas virem para São José dos Campos. É dinheiro público que a outra cidade está dando para mandar essa pessoa para cá. E qual o vínculo dessa pessoa com a cidade? Então nós precisamos criar também na cidade, na região, uma política de respeito social. São José dos Campos, São José não manda ninguém para outro município, seja recâmbio, que é o nome, ninguém, a não ser, desde que se faça vínculo familiar. Onde você mora? Sorocaba? Família. A gente cria vínculo familiar para poder receber esse cidadão. Ou com a própria assistência social da cidade. Do contrário, abrigo. A gente não obriga essa pessoa. Então, assim,
não faço com os outros o que a gente não quer que faça conosco, mas nós precisamos entrar num acordo. Outro dia até brinquei com o prefeito do Litoral Norte, que aqui se prendeu, chegou um cidadão na rodoviária, nós temos câmeras de reconhecimento facial. A gente consegue identificar se alguém desce na rodoviária, né, ali nas proximidades, com câmera de reconhecimento facial para saber se é procurado pela justiça. Desceu um procurado pela justiça. A guarda já se mobilizou, 2 horas depois foi preso em flagrante cometendo furto num comércio. Esse mesmo cidadão, certo? Então, era procurado pela justiça, Goiânia, saidinha de uma cadeia do estado de Goiás, que não voltou. De onde você veio? Vim de Caraguá. Quem pagou sua passagem? O social. Então, assim, liguei para o prefeito e falei, prefeito, em dezembro eu tenho condição de mandar uns 20 ônibus para você aí de pessoas que chegam em São José falando que moram em Caraguá, moram em São Sebastião, porque quer ir para a praia no final do ano. Né? Eu falei, então, a gente precisa ter uma política de relações sociais muito séria com essa questão. Então, é um problemão hoje do ponto de vista dos moradores em situação de rua, que sempre eu falo, né? Moradores em situação de rua, famílias, ou morador que perdeu casa, perdeu emprego, não tem onde ficar, né? A prefeitura vai lá e acolhe essas pessoas. E elas querem abrigo, elas querem ajuda, e nós temos todas as estruturas, 17 abrigos na cidade. Abrigos só para homens, só para mulheres, para casais, para LGBTQI+, pode levar cachorro, gato, bezerro, cavalo, vaca, qual bicho que você tem de estimação você pode levar. Temos espaço. Aliás, abrigos para qualquer um de nós aqui passarmos um período lá tranquilamente. Abrigos decentes, na comida, no atendimento, no acolhimento, para o trabalho, para a reinserção dele social, para poder fazer construção de laços familiares. O que nós temos são dependentes químicos, né, que tem realmente um processo que no Brasil tem lei para não fazer internação compulsória. O governo federal agora acabou de tomar uma atitude, cancelou mais de 400 contratos no Brasil, porque ele entende que ideologicamente a internação não é a melhor solução. Então ele precisa dizer qual é a melhor solução. Está muito distante da realidade dessas pessoas. Então, muitas ações que a gente poderia tomar, sim. Hoje nós estamos discutindo, por exemplo, Elcio, como é que a gente pode... Nós estamos discutindo agora o nosso novo sistema de segurança do futuro. Mesmo porque esse sistema que nós temos hoje aqui, modelo novo, nunca nenhuma cidade tinha feito, que é locar tudo isso. A gente contrata serviço de imagem, nenhum poste, nenhuma câmera, nenhum televisor do CSI, nenhuma mini central, é nada do município, de patrimônio, é serviço que nós temos. E nós temos aí a qualidade de serviço. Do ponto de vista de segurança pública, temos os menores indicadores dos últimos 23 anos, queda em todos os indicadores. Em janeiro desse ano, 5 carros foram roubados do mês. Fevereiro, 5 carros roubados. Dos 10 carros em 2 meses, 6 recuperados. Então, assim, temos bons dados. Rouba banco mais de 4 anos, latrocínio 2 anos e 2 meses. Então, temos uns dados bons. Ainda temos problemas. Crimes como esse chocam. Aliás, na sequência, vem um outro crime, Eugênio de Mello, de um vizinho que surta e mata a pau. Então, quer dizer, eu queria... Agora, qual que é as imagens, viu, Zé, que a gente pode usar na segurança, né? Que a gente pode usar para tentar também combater de forma prévia? Como é que a gente usa essa tecnologia? A gente está exatamente nesse momento agora estudando. Uma outra questão, por exemplo, são câmeras internas. A rodoviária é gestão privada, né? Ela é um espaço público, mas ela é uma gestão privada, onde a gente tem lá uma concessão, né, do gestor lá da rodoviária. Mas fora a rodoviária, por exemplo, estacionamentos de shopping. As imagens de estacionamento de shopping, ou seja, de placas, leitores de placa dos carros que estão adentrando ou saindo, por exemplo, deveriam estar conectados numa rede de segurança, né? Imagens de comércios, imagens de residências de rua, né, que você tem as ruas, poderiam também estar conectadas. A gente vem trabalhando também, Elcio, uma regulamentação com relação a essas imagens, para que a gente possa conectar tudo isso. Hoje nós não temos legislação no país para tratar esse tipo de imagem. Muito pelo contrário, se você conecta, você assume responsabilidades, né? Mas são imagens que estão externas, mas a gente vem trabalhando regulamentações, a gente vem estudando. Hoje nós temos o Coronel Wilker, né, que está hoje na reserva, trabalha na prefeitura conosco, junto com o Coronel Pires, que é o nosso diretor do CSI. Né, eles trabalham muito essa questão hoje de estudar regulamentações jurídicas para a gente conectar cada vez mais essas imagens e poder dar mais segurança. E a inteligência por trás? O que a gente pode ter de inteligência por trás dessas câmeras para a gente tentar evitar, por exemplo, né, esse tipo de atitude? Como é que a gente... Né, como é que a gente pode combater? Então, isso é um estudo mesmo que a gente precisa, é um desafio para nós. A gente falou aí de todas essas tecnologias, né, envolvidas aí no monitoramento. Mas o que impressiona, e eu queria que o cidadão Anderson pudesse se exprimir diante da apatia
de quem está lá vendo uma cena de linchamento. O que fazer para mudar essa mentalidade de uma cidade onde as pessoas têm estudo, têm escola, estavam viajando e não se movimentam nada para poder ajudar ou afastar. Como você, como cidadão, vê essa certa apatia da população diante de uma cena tão violenta? Assim, como é que fica assustado? Como é que as pessoas podem ver uma cena dessa e ninguém, né, pelo menos chamar a polícia, né? A gente fala, a gente tem ali hoje a polícia, senão a gente vai ter que ter um policial em cada rua, né? E não é essa daí o critério, né? É de nós termos ambientes seguros, né? Você vê como é que, primeiro, pelo abuso das pessoas, que os criminosos sabiam que estavam sendo filmados. Sabe que é um local onde você tem um monitoramento de alguma forma, né? O pior são as pessoas, né? Apesar de ter sido um crime cometido de madrugada, né? Mas existe movimento no terminal essa hora, né? O ônibus que sai às 11 horas de São Paulo está chegando aqui meia-noite e 20, meia-noite. Sim, mas é um horário ali que pelas imagens 11h30 até chega 15 para mim. Pelas imagens que eu, pelo menos que eu vi, o crime foi a 0h38, então tem movimento, né? Muito bem, mas tinha pelas imagens que eu vi muito poucas pessoas, muito poucos, mas tinha. Outro dia eu vi uma imagem aqui em São José de um cidadão que fugiu do hospital municipal. Um cidadão com muitos problemas, né, e tentou fugir várias vezes, e ele fugiu. Teve uma pessoa que gravou ele fugindo, mas não comunicou ao hospital que ele estava fugindo. Então assim, e aí? Ela preferiu pôr na rede, né? Nós fomos saber pela rede do que ela de fato ir lá e comunicar. Então ela filmou ele na rua, saindo, não, que absurdo, olha lá o cara fugindo, beleza, ok, show. E aí? Pôs na rede e não comunicou ao hospital que tinha uma pessoa que tinha saído ali pela porta de trás. Estou dando um exemplo que, sabe, chama atenção. O outro é numa rodoviária, será que ninguém presenciou e não pôde ligar para a polícia? Né? E aí alguém fala assim, olha, ligamos para a polícia e a polícia demorou meia hora para chegar. Que isso não iria acontecer. Isso eu garanto que isso não iria acontecer. A polícia iria chegar, né, de forma muito rápida. A gente tem aqui todo um sistema integrado de todo o sistema, seja a Polícia Militar, Civil, Guarda Civil Municipal, a gente tem uma rede. Mas fica uma pergunta, né, como é que eu me sinto assim, a sociedade cada vez mais, eu vejo que em acidentes você tem as pessoas que preferem filmar do que ajudar, né? Então, as redes sociais virou uma coisa que, né, você tem ali todo o espetáculo daquele ambiente. E se a gente parar para pensar em análise, eu me recordo apenas da Polícia Civil fazer um comentário, né, do tempo que durou toda essa ação, né, de pegar o rapaz, arrastaram ele, bateram nele, levaram ele lá. Teve aí uma coisa de 5, quase 10 minutos de uns 6 ou 7 né, minutos. De 6 ou 7 minutos ali que teve uma ação e que foi de fato presenciada, né? Então, assim, assusta, né? Assusta pelo ponto de vista da violência, né? É triste pelo ponto de vista de algumas atitudes, né, que a gente vê, seja por omissão ou seja por qual razão, né? Então, assim, e aí nós, como poder público, temos que, independente, procurar soluções, né? Ações que a gente poderia ter feito antes, Elcio, eu acho que sim, sempre a gente pode fazer antes, né? A questão são fatos muito isolados. Lá nós temos muito problema do ponto de vista de moradores, de um ponto de vista mais violentos. Eu acredito que sim. A droga hoje que se utiliza é uma droga que deixa quando ele está sob o efeito mais violento e quando ele está ainda, né, e quando ele não está sob o efeito ele também está violento, né, porque ele tem um desejo maior. Então, eu queria colocar tem uma questão social também por trás disso, não tão de segurança pública, viu? É na escola. É mudar eu queria colocar uma coisa qualidade específica sobre isso. No calor da repercussão do fato, muitas pessoas falaram que tem mais gente, mais dependentes químicos em São José vindo de outras cidades na esteira desse enfrentamento da Cracolândia em São Paulo. Você, como gestor da máquina pública, vocês identificaram isso, não identificaram isso? Como é que isso não é verdade. Vê essa colocação? Não é verdade. Isso não é verdade. Não tem mais pessoas e nem muito menos vindo da Cracolândia para cá. Isso não é verdade. São José sempre foi uma cidade, eu não estou justificando aqui muito, né, mas sempre foi uma cidade de passagem, é a maior cidade da região. Passam 300 pessoas em média pela rodovia Presidente Dutra, em situação de rua, em andarilhos, que como são conhecidos. A gente não percebe, né? Grande parte deles entram na cidade, ficam ali na marquise ali
do Vitrais Ruiz, ali do Tony Veículos, na Nelson Dávila, acabam indo para o Centro Pop, que é o nosso centro de referência da rodoviária, tem as informações, as nossas abordagens são feitas também dessa forma, nossas equipes trabalham 24 horas por dia abordando essas pessoas, a gente sabe nome, endereço, RG, quem é, se é de dentro, se é de fora, se é daqui. Então nossas equipes sociais têm esse trabalho, a gente faz esse trabalho, né? É um trabalho muito árduo, porque não é tão simples. Essas pessoas que estão em situação de rua, que são dependentes químicos, não querem ajuda, né? Não querem uma ajuda, não pode ter uma internação compulsória, às vezes a família está ao lado, né? E aí nós temos aqueles, se criam fake news, não que não exista o problema é um fato, mas não acredito, não teve esse aumento, né? Tem algumas pessoas que de forma maldosa ou de má fé, má fé porque ela sabe que não é verdade, quando fala que veio da Cracolândia para cá. O que nós temos são pessoas que vêm se tratar em São José, nas clínicas de São José, por convênio do Estado. Mas ela vem de carro e volta de carro. Ela não sai daqui para a rua. Ela sai daqui e volta para o seu hub ou para a sua unidade que a internou. Entendeu? Da mesma forma que nós mandamos gente, por exemplo, para Sorocaba, para outras clínicas que nós temos convênio. Cidade de São José tem convênio. Do mesmo jeito que nossas... Aqui não é só de São Paulo, a gente recebe aqui nas nossas clínicas em São José, que não são nossas clínicas, são clínicas privadas que estão instaladas em São José dos Campos, que recebem jovens, pessoas de toda a região do Vale do Paraíba, que tem parcerias com a prefeitura, parcerias com o governo do estado de São Paulo. Então, isso precisa separar. Quando usa esse número, mandou para cá 300. São 300 internados que vieram pelo estado, de várias cidades do estado de São Paulo, para se tratar aqui. Da mesma forma que nós também mandamos para fora. Então, isso é uma rede de clínicas que tem no estado. Não tem nada a ver com gente vindo aqui. Mas a gente tem agora muitos fakes. Recentemente agora, quem que não viu uma imagem que deixou todo mundo chocado, de um rapaz que foi assaltado no cruzamento da Vila Guarani com o seu cotovelo todo sangrando, que recebeu uma facada, não foi isso? Isso não existe. Essa imagem só foi para as redes sociais porque o rapaz mandou para sua patroa dizendo que não ia trabalhar, porque ele tinha acabado de ser assaltado na Vila Guarani. Ok. Ela colocou nas redes sociais e marcou o prefeito. Marcou eu. Vamos investigar. Isso não existe. A Polícia Civil vai agora, daqui uns dias... Né? Já tem todo o processo instaurado, o inquérito instaurado, isso não aconteceu. Não foi assaltado na Vila Guarani, não foi assaltado na rua. Falsidade, né? Não foi. Mas aí você tem aquelas pessoas que gostam de... tratam esse assunto e levam um certo pânico até dentro de toda uma circunstância que existe. Bom, isso não aconteceu. Isso está sendo, já está investigado, agora apenas concluiu o processo agora. O rapaz já foi demitido, a própria empresa já mandou ele embora. Esse é o problema dele. A mulher deve ter dado uma chinelada. Isso é problema dele, isso é problema dele, né? Ele estava dirigindo o carro e o cotovelo do lado direito que levou a facada, só por uma questão de como é que vai fazer essa... Bom, não tem imagens, não teve nada, tem as imagens de segurança da cidade. Depois teve um caso logo na sequência, também filmado, de uma moça em cima de um homem na calçada, no Jardim Paulista, né, encenando ali um ato obsceno. Tem que agora a pessoa que pagou para essa mulher fazer isso precisa ser chamada agora na delegacia. E será chamada agora na delegacia, porque ela pagou, ela recebeu para fazer aquilo... Né, de forma bem politiqueira, vamos dizer assim, porque recebeu para subir lá em cima e já tem o depoimento do rapaz e o comerciante que presenciou tudo isso, porque esse comerciante chamou o SAMU para socorrer esse rapaz no chão, que estava desmaiado. Olha que ponto. Então, assim, isso eu não quero dizer que nada, né, é que isso não é verdade. Então, deixa a polícia agora investigar. Temos uma situação, Elcio, por exemplo, a gente tem um combate com relação ao crime e ao tráfico de droga de uma forma um pouco diferente. Esses últimos 18 meses, a gente vem fazendo ações um pouco mais de uma outra abordagem. Por exemplo, uma casa na Rui Barbosa, com 56 pessoas, era utilizado por dependentes químicos, em que depois de uma investigação a gente demoliu a casa. Das 56 pessoas, 12 saíram de lá presas, procuradas pela justiça. Era um ambiente de consumo de droga, uma fábrica de cartaz de estou com fome, estou passando fome, não consigo emprego, me ajuda o meu dinheiro, meu filho está passando fome, preciso de remédio. Uma fábrica de cartaz. Cartaz não, papelão escrito. Então, assim, fizemos a demolição da casa, prendeu quem teve que prender. Quantos daqueles quiseram abrigo? Nenhum quis abrigo. Então, assim, ok, mas a casa não existe mais, demolimos. Ato seguinte, depois de alguns meses, depois de investigação, 4 casas lá na Evangélicos, lá no Campos Alemães. Só para não dizer que não é só no centro, lá no Campos Alemães, usado pelo tráfico de droga. Demoliu. Aqui na Vila Maria, a antiga padaria do seu Lipe, padaria do Português, também. Uma padaria fechada, abandonada, o prédio totalmente ocupado
enfim, por moradores de rua, moradores que querem ficar em situação de rua, dependentes químicos. Abordou, investigação da polícia, o município fez demolição do imóvel. Quer dizer, tem todo um processo, né, nessa. Na Luiz Jacinto, ali, por exemplo, tinha uma pizzaria fechada, usada também. Sabe o que aconteceu com aquela pizzaria? O município foi na justiça e tomou o prédio. Eu não vou tomar prédio de ninguém, não vou tomar nada de ninguém, longe disso. Mas nós tivemos que ser obrigados a fazer isso para os proprietários sentarem numa negociação com o município e com o judiciário para fazer um acordo. Vocês são responsáveis, tem que fechar o imóvel, tem que lacrar, tem que cuidar. Então, hoje estão cuidando. Estão cuidando do imóvel, fecharam, colocaram o bloco, colocaram segurança, porque ali também tinha um grande problema de usuários de droga, furtos que eram cometidos. Né? Então, sim, agora acabamos de fazer uma outra ação a semana passada também em sucatas, né? Que são os que recolhem recicláveis na rua. O vídeo que eu vi nas redes sociais é só um vídeo de uma... Né, falando, prefeito, você não tem dó? Coitada da senhora com latinha de alumínio, mas ninguém mostrou os 40 latão da Urban que foram roubados que estavam lá dentro, ninguém mostrou os mais de 50 cavaletes da Sabesp que estavam lá dentro, os quilos de fio de rede de dados e energia que estava lá dentro, sem origem, isso ninguém mostrou. E nem mostrou ela saindo algemada. A pessoa também saindo, porque foi presa em flagrante, quer dizer, o que vale é o que filma. Aí mostrou lá os funcionários nossos, varrendo as latinhas, levando embora, tirando o sustento. E o que ela receptou de produto furtado? Então, assim, é um combate que a polícia faz, e aí não é a prefeitura, é a polícia, junto com a Guarda Municipal, fiscalização de postura, que a gente faz, que também tem um certo espalha. Quando a gente fala do espalha, é interessante, né? Nós também, né, essas ações estão sendo feitas também. Lá embaixo do viaduto, ali no anel viário, por quanto tempo ficou os usuários de droga ali? Né? Muito tempo ficaram ali. Só conseguimos acabar quando a gente conseguiu acolher essas pessoas, quebramos o tráfico de droga que tinha do outro lado da rua, era árvore que era de sombra, teve que fazer várias ações, muitas abordagens até a gente conseguir acolher essas pessoas. Hoje nós temos um problema lá na Estrada do Imperador, na região sul, tem lá um grupo de pessoas que ficam lá, usam droga, a gente acolhe todo dia, tira, limpa, acolhe, vai aborda, faz abordagem. Então, sim, é um trabalho, é um trabalho de problema de saúde pública. Né? Esse trabalho é um trabalho social, mas de saúde pública. São pessoas que estão doentes. E a gente precisa acolher essas pessoas. Mas quando que você vai acolher essa pessoa? É estar ali toda hora junto, toda hora acolhendo, e uma hora ela fala assim, quero ajuda. É o momento que você tem que estar ali ao lado dela e poder pegá-la pela mão e levar ela para uma clínica para que a gente possa, né, poder ajudá-la, recuperá-la. Então, é um trabalho. O ano passado também tivemos um vídeo, lembra desse vídeo de um senhor, de um rapaz, né, não um senhor, não um rapaz, falando sobre que ele presenciou 2 ônibus de São Paulo chegando em São José dos Campos. Ele estava dentro de um comércio em frente ao Vicentino Aranha e um cidadão, ele falando, e um cidadão começou a gravá-lo. E ele fala. Bom, o vídeo foi para a rede, viralizou, tá vendo? Confirmado. São Paulo, Cracolândia está mandando gente para São José, saiu da boca do cidadão. O cidadão é de São José, mora em São José, é tratado pelo nosso CAP, saúde mental, né? Fomos falar com ele. Por que ele disse aquilo? Eu falei porque eu estou bravo com o prefeito fazendo essa campanha de não dê esmola, eu não estou conseguindo mais dinheiro na rua. E os ônibus? A gente quer saber onde está os ônibus. Não, eu não tenho ônibus, eu inventei. Eu não posso nem divulgar o vídeo dele, porque ele tem um problema de saúde mental. Pela questão até de LGBT, para a questão da lei de Lei Geral de Proteção de Dados. A lei de LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? A gente não pode, eu não posso nem divulgar, mas olha a situação. Né? Mas pede desculpa, ok, mas olha. Né? Então, assim, tem várias situações, e isso eu não estou justificando que não tem um número. Tem um número, não é maior, mas o tipo da droga que se utiliza hoje, eles são mais violentos. E aí tem um outro fator para poder, né, complicar mais ainda. Você tem essas pessoas que estão precisando de atendimento e tratamento, você tem os traficantes que estão junto, né, vendendo, e você tem aqueles que cometem furto. Né? Furto não fica preso no Brasil. A gente prende esses cidadãos, às vezes, 3 vezes por semana. Hoje eu tive com o coronel Amaral, que é da 2ª Companhia da Região Central, falou, prefeito, semana passada, um cidadão 4 vezes preso. 4 vezes. Preso em flagrante, dentro de comércio. Sai na rua no outro dia. Aliás, nem vai para audiência de custódia. Esse tipo de prisão não vai nem para audiência de custódia. Preso em flagrante, dentro de uma propriedade privada, cometendo furto, não fica preso. Isso é uma outra legislação que a gente precisa também trabalhar. Mas temos que trabalhar.
temos que achar soluções, né, e não apenas, né, esse é meu papel, eu tenho que achar soluções, trabalhar para que a gente possa, né, melhorar, amenizar, fazer um trabalho social, trabalhar nas nossas escolas, crianças, formar eles melhores o nosso futuro, porque aí sim a gente consegue mudar. É na educação que muda e melhora a segurança pública do futuro, vai melhorar a desigualdade social, vai melhorar até as mortes no trânsito. O que isso tem a ver? Vai formar bons cidadãos, mais educados, um país que mata 50 mil pessoas por ano em acidente de trânsito, e mata. Porque não é acidente, 95% é imprudência, é assassinato, é crime que ocorre no trânsito. Bom, vamos falar um pouco de política? Vamos. Ah lá, o Elcio dá até um sorriso, ele gosta. Você também, acredito eu, né? Faz uns 19, 20 anos que você está nessa lida, né? Então acho que você gosta também. Vamos lá, a gente tem duas coisas que aconteceram desde que o senhor esteve aqui. Uma foi a pesquisa que mostra uma estrondosa, boa avaliação do seu governo, que não se reflete logo depois nas pesquisas eleitorais com o mesmo peso. Como o senhor tem avaliado isso? Quer dizer, o joseense ainda precisa te conhecer? Talvez, né? Talvez sim, né? Eu não passei nunca pela urna, né? Apesar de vice-prefeito ser eleito, né? Eu brinco não, né? O vice-prefeito é eleito junto, né? Quem votou no Felício, né? A foto do Anderson apareceu também, né? Mas o vice não é quem encabeça uma chapa, lógico, numa eleição. É o protagonista. É, mas assim, tem um desconhecimento, né? Eu brinco não, isso são números. O Felício, quando foi eleito em 2016, no primeiro turno, na primeira pesquisa do semestre de 2017, ele era apenas 55% conhecia, ele sabia o nome dele. Você vê como que é uma... E ele foi eleito com 68% dos votos, né? Então, assim, tem uma... o cidadão, de fato, começar a reparar, olhar, prestar atenção. Então, assim, a pesquisa do ponto de vista da aprovação, acho que ela vai se confirmando, até por outras pesquisas que também já foram feitas, né? Isso eu fico, né, lisonjeado do ponto de vista de que o trabalho está no caminho certo. Quer dizer, nós estamos fazendo, está sendo trabalhado, há um reconhecimento da população, 70% aprova, né? Isso é aprova e não aprova. Quando a gente fala em ótimo, bom e regular, chega a pouco mais de 80%. Então, há uma, né, do ponto de vista dos serviços que estão sendo feitos. Mas do ponto de vista eleitoral ainda é muito, né, a gente fala assim que a eleição está muito perto para nós que estamos, né, mas para o cidadão ela está muito longe ainda, eles não estão ainda conectados. Você pega uma pesquisa espontânea, 80%, se não me falha a memória, deu, que não sabem ainda. Quer dizer, muitas pessoas até perguntam, mas vai ter eleição este ano, né? Há uma certa distância. O processo eleitoral, o período eleitoral vai estreitando isso e vai fazendo com que as pessoas prestem mais atenção. Do ponto de vista dos adversários, até de quem está à frente, tem um recall político, né? O Eduardo tem um recall político, o Curo já foi prefeito da cidade, deputado, já passou pelas urnas, né, por várias outras oportunidades, como prefeito, como deputado. Então tem esse recall que é natural, né, e está correto. Está correto. Então tem um processo agora, né, que vai sendo feito, vai sendo trabalhado, né, mas eu acredito que, né, a avaliação muito boa é essa que, né, hoje eu sou prefeito, não sou candidato, né, então isso para mim o que importa é do trabalho, é do reconhecimento, e é isso que eu preciso e vou fazer até, né, que a lei me permite que eu sou prefeito até dezembro, né, dentro do meu mandato. Depois, nesse mandato, lógico, 31 de dezembro. Esse mandato 31 de dezembro. Então vou trabalhar. Aí vai ter o período eleitoral nesse meio de caminho, que é o período da qual aí a lei, né, me autoriza a, de fato, estar em campanha. Aí sim é um outro período, aí é o período onde a gente vai poder, de fato, conversar com as pessoas, que aí é o momento mais importante, que é a eleição, né, que as pessoas, né, prestam atenção, quem são os candidatos, fazem a sua análise dos candidaturas, né? Hoje nós temos todos pré-candidatos ainda, e até alguns pré-candidatos que nem se decidiram se são pré-candidatos. Então, você tem ainda um processo ainda que está sendo montado ainda, que está sendo criado, que são as candidaturas. Você citou o Felício em 2016, se não me engano, ele foi realmente eleito no primeiro turno. Naquela ocasião, ele era um desconhecido. Já tinha sido secretário, mas estava longe da cidade. No tempo das vacas magras do PSDB, quem segurou o partido no município foi você, né? Então, agora o Felício tinha uma coisa, era uma eleição contra o PT, né? O PT fez um governo ruim em São José, você tinha um
leitmotiv aí naquela campanha. Depois o desconhecido... Um cabo eleitoral. Um cabo eleitoral negativo. Mas depois tinha o desconhecido, teve 2 caras que botaram a mão no ombro dele assim e falaram assim, não, esse é o candidato. Eduardo Cury e Emanuel Fernandes, que hoje estão do outro lado, teoricamente, disso tudo. Né? Como é que vai ser enfrentar esses antigos aliados seus, que têm participação, inclusive, no seu crescimento político, né? Vocês conviveram durante muito tempo, e o que difere, na realidade, né? Porque para o eleitor ele vai olhar e falar, nossa, esses caras estavam juntos até há pouco tempo atrás. O que difere, na realidade, um lado do outro? Para o cidadão comum, que não está acostumado com os milindres da política, ele vai simplesmente votar porque ele quer melhorar a cidade dele, mais escola, mais habitação, mais transporte, etc. Como é que diferencia, né? À noite todos os gatos são pardos ou não? Não, acho que não. À noite não são, não. Mas vamos lá, eu me forjei politicamente dentro com esse grupo, né? Junto com o Emanuel, com o Cury, aliás, pessoas que eu tenho grande admiração por eles. Aliás, né, tenho admiração, amigo deles. Politicamente, apenas temos os caminhos da qual eles podem discordar, né? Mas isso, a discordância de nós termos saído, eu e o Felício, do PSDB, né? Essa que é a principal discordância, né? De termos saído. Mas que agora o Cury também acabou, né, saindo do PSDB. E eu sempre digo e sempre repito, né, eu não saí do PSDB, foi o PSDB que saiu de mim. É muito diferente. Olha o que aconteceu com o PSDB. Eu tenho amigos do PSDB, aliás, do PSDB tem gente em São José que trabalha comigo, né, dentro da administração pública. Os meus valores éticos, né, os meus valores de família, os valores a qual eu defendo ideológicos, isso eu aprendi em casa, não foi na política. Isso eu aprendi no berço com meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Na política eu aprendi os valores de políticas, né, que você também tem que ter, que aí eu aprendi com o Emanuel, né, que é possível fazer diferente. Então esses valores na política, né, do zelo com a coisa pública, saber separar o que é público e o que é privado, isso eu aprendi e tive bons professores, o Emanuel, tive o Cury e tive o Felício, que também tem esses mesmos valores. Então, não sei como é que vai se diferenciar isso, né, numa disputa, né? Quer dizer, assim, como que vai ser essa disputa? Eu venho do mesmo, o que nos separa, o que nos diverge hoje, não consigo identificar, né? Pode ser algumas questões que divergem, por exemplo, que eu, por exemplo, sou muito mais do ponto de vista muito mais, eu quero muito ser mais arrojado, né? Sou mais desprendido de repente de coisas, né, da política, que às vezes a política também deixa a gente um pouco mais preso, né, de tanta pancada que você leva, né? Isso eu já ouvi muito do Emanuel. O Emanuel falava muito, olha, eu não voltaria a ser prefeito porque se eu voltar eu tenho meus medos. O que são os seus medos? São aqueles processos que você passa, são aquelas pancadas que você leva, né, do judiciário, do Ministério Público, dos seus adversários, que você fica com seus medos. E na política você precisa ter pessoas que sejam inovadoras, arrojadas, que realmente consigam ir lá. Eu fui para o Tribunal de Contas para convencer o Tribunal de Contas de que o modelo de transporte público deste modelo é um modelo que é viável, né? Que o sistema de câmera por segurança desse jeito é viável. Nós ficamos 18 meses com o processo parado. E a discussão não é só uma discussão de papel, de defesa judicial, não. É uma coisa de boca de prefeito ir lá e falar, não, está aqui, ó, faço isso porque eu acredito, porque o estudo é esse, a viabilidade é essa. Então, de repente, de querer algo mais para fora, que a cidade está num outro momento. O Emanuel teve a participação da cidade, uma transformação na cidade, até do ponto de vista de relações políticas da cidade, né? Se a gente pegar a história de São José, o Cury, continuando esse trabalho que foi feito, um trabalho, né, bacana do desenvolvimento da cidade. Infelizmente, tivemos aí como que para construir é difícil e para desconstruir é fácil. É uma cidade, seja uma cidade que problemas financeiros, como ficou com o PT, 4 anos, né, em 4 anos, aliás, não precisou de 4 anos, em um ano já quebrou. Um ano já mostrou para que veio, já quebrou, já superfaturou compras, né, do kit escolar, e assim já foi em 4 anos, quebrou a cidade, né, do ponto de vista financeiro. E o quanto depois custou para que o Felício, né, eu estava ali ao lado do Felício, e a gente não faz isso sozinho, isso é um grupo de pessoas que você junta, são partidos que você coliga para poder recuperar a cidade e colocar a cidade de novo, né, nos seus trilhos, no ponto de vista financeiro, que a cidade seja uma cidade atrativa, que a cidade seja uma cidade que realmente possa, né, que o mercado olhe para a cidade diferente, para que os empreendedores olhem para a cidade. Hoje, cada vez mais, o empreendedor ele olha para uma cidade, ele quer saber se a cidade, qual que é as políticas públicas de ODS, qual que é as políticas públicas de ESG, quais que
que são as partes de sustentabilidade que a cidade tem, quais são o seu plano diretor, sua lei de zonamento que garante meus investimentos na cidade, meus funcionários que eu vou contratar, eu vou construir uma empresa e vai contratar funcionários, os meus funcionários, qual a qualidade de vida que ele vai ter, como é que está a segurança, como é que está a saúde, como é que está o transporte público, como é que está a mobilidade da cidade. Então, assim, você tem hoje em dia, você não constrói mais você não atrai mais investidores dando terreno. Né, como a política, né, por muitos anos, não é mais dando terreno que você consegue. Ele vai olhar para todas essas questões. Como é que está a formação? Como é que isenção, dando terreno? Isso não. Aliás, quem faz só se dá mal. A gente viu aqui nos últimos 10 anos, muito próximo de nós aqui, até fábricas, né, uma fábrica grande da Comil, né, que eu não me recordo qual foi a cidade, ganhou terreno, ganhou isenção, fechou, foi embora e não tem compromisso. A questão é ter compromisso. Hoje, por exemplo, eu tenho uma regra que na Sala do Empreendedor, nós somos a cidade que abrimos um CNPJ de baixo impacto em menos de 24 horas. É a cidade que abre um CNPJ mais rápido. Eu não quero só abrir um CNPJ rápido, eu quero abrir o CNPJ e que ele seja próspero. Né? Porque fechar um CNPJ no Brasil é difícil, né? E deixa uma marca dura na pessoa, né? na pessoa física. Então, a gente quer que o CNPJ seja aberto e seja próspero. Né? Então, não é cuidar só dos novos investimentos. E quem aqui está? Como é que a gente transforma a nossa indústria? Como é que a gente transforma nossas empresas, né, que já estão na cidade para que elas possam, né, ir para o mercado, ser competitivas, ir para fora do Brasil? Quer dizer, essa que é uma política pública. Mas o que diverge, aí eu não vamos saber só no período eleitoral realmente, Elcio, uma resposta que eu também não consigo dar, até pela questão, né, deles, né, de estarmos juntos e hoje não estarmos juntos, por qual razão? Né? Aí tem que perguntar para eles qual que é a razão. Você que mudou primeiro. Não, eu mudei primeiro, mas eles também mudaram, né? Também, poxa vida. O Manuel não estava afiliado ao partido, ao PSDB, ele já tinha, né, saído do partido, ele já tinha deixado assim, falando, olha, agora que toque, agora, né, que venha uma nova, né, que venha uma nova, né, uma nova safra, né, que venha a juventude, que eu acho que a juventude também tem que ser treinada. Hoje na prefeitura, né, eu tenho lá muitas pessoas experientes, né, que já fizeram parte de governo, né, trabalharam com o Emanuel, trabalharam com o Cury, né, que hoje trabalham comigo, mas também tem vários jovens também, que a gente precisa também formar esses jovens, né? Tem né, a gente fala, tem uma garotada, né, mas uma garotada do bem, responsável, para aprender, para poder. A política tem que ter essa. É igual a CP Rio aqui, tá vendo? Os cabelos brancos estão aqui, né? E ali está a molecada. Mas é isso, precisamos ter essa, né? Para poder. O bastão tem que ser passado para frente e que venham pessoas melhores, né, do que eu, melhores do que nós. Então, esse aqui é o nosso papel. Muito bem, prefeito. A gente extrapolou todo o tempo possível. Culpa dele. Eu também acho, viu, Zé? Você é muito agradável. Por Toda isso que a gente fica. Por isso que a gente fica aqui e acaba passando o tempo, certo, Elcio? Tá culpa dele, que você ser uma pessoa agradável. 45 minutos. Não, mas tem que ver quanto que deu desconto. Esse negócio de jogo de futebol nunca acaba em 45. Não é? Tem prorrogação. Tem que ver quantas substituições, né? Já foi coisa. Tudo possível. Chamou o VAR? Chamei. Então tá bom. Aliás, o VAR da competição do Pan-Americano, né, ali da chegada, foi fio de cabelo, viu? Tanto do segundo, terceiro, quarto, quinto, do feminino como do masculino. Ontem eles demoraram quase 15 minutos para realmente falar que era o segundo, que era o terceiro, que era o quarto, tá parecendo o Campeonato Brasileiro. Eu falei ali, parece que foi o pelinho do pneu da bicicleta, né? Que foi quem de fato ganhou. Nossa, aquele lá era bem. Photoshop. Muito bem, agradeço a sua participação. Obrigado, Elcio. Obrigado, Jean. Até a próxima, prefeito, pré-candidato. Prefeito. Prefeito. Prefeito e pré-candidato a prefeito. Obrigado, Zé. Obrigado, Elcio, mais uma vez. A entrevista fica disponível nas redes sociais do SP Rio Mais e também no Spotify. Até a próxima.